Te apresentamos aquele povo, Senhor, que estarão ali na beira-rio, Senhor, como a luz do mundo, Deus maravilhoso. Oh Deus, Deus eterno, Deus de bondade, cuja presença nós estamos nesta noite. Queremos louvar o Teu nome. Queremos bendizer a Ti, Deus, na beleza da Tua santidade. Por isso, venha ficar com cada um de nós, usando aqueles que irão louvar o Teu nome, aqueles que nesta noite farão uso da Tua palavra, Deus. Faça conforme seja o Teu querer e a Tua vontade nesta noite. Tudo nós te pedimos e te rogamos, Deus, em nome de Jesus. guarde bem no seu amor. Onde quer que nós achamos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. A voltar, Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação nas anguras da jornada, que muito breve é terminada. Deus nos guarde em santificação. A voltar, Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. A coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos. Bom encontro aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda a paz. A voltar, Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. A coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda paz de que tanto carecemos. Ao encontro aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda paz. A voltar, Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. A coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Queremos, na oportunidade, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que esta paz possa verdadeiramente viver e reinar em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Eu convido os santos a ficarem de pé juntamente comigo e vamos fazer a leitura oficial da palavra de Deus. Josué, capítulo de número 24,
a partir do versículo 14. Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus até o versículo de número 25. Quantos encontraram e podem dizer amém? Já está também disponível no telão. Vamos lá. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmo de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunha. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o Senhor a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e o pôs por estatuto e direito em Siquém. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui vamos orar, agradecendo ao Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos na Tua presença para Te adorar, para Te glorificar. Que o Senhor nessa noite vai abençoar a Sua palavra ministrada nessa noite, lida. Que o Senhor possa falar em cada coração nesta noite, despertar, ó Pai, em cada vida o sentimento do verdadeiro adorador, para Te servir em espírito e em verdade. Abençoa a Tua igreja nesta noite, no nome santo de Jesus, que Te pedimos e Te agradecemos. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Queridos e amados irmãos, nós estaremos neste momento meditando na palavra de Deus, que é muito especial para nossas vidas e também para a edificação da nossa alma. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Josué, capítulo de número 24 e o versículo de número 14 e também o versículo de número 15. Inclusive nós fizemos a leitura oficial baseado também neste texto. E ele nos traz, meus irmãos, grandes lições acerca do padrão e daquilo que Deus requer para todas as famílias. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Queridos e amados irmãos, seleta Igreja de Deus, povo do Senhor que nos ouve nesta noite especial, nós estamos diante deste texto sagrado que nos leva, meus irmãos, para um momento do fim de uma jornada e de uma trajetória. Nós estamos tratando aqui, essencialmente, do fim da jornada do homem de Deus chamado Josué. Todos nós conhecemos a trajetória deste homem. Josué, ainda bem jovem, acompanhara Moisés, sendo assim um dos seus servos fiéis. A história de Josué, meus irmãos, é uma história linda, porque é justamente Josué que vai se destacar em todo o contexto histórico de Israel, após a morte de Moisés. Mas antes da morte de Moisés, Josué, ele se destaca no cenário militar, como sendo também um dos valentes guerreiros de Israel. Josué, meus irmãos, também é demonstrado na Bíblia como exemplo de coragem, de fé, de determinação, exemplo este que merece sim ser seguido. Quando seus companheiros viam derrota, Josué via a possibilidade real de vitória. Coisa certa é que passa o tempo de Moisés e para a sucessão no comando de Israel, a primeira indicação é de Josué. E quando nós lemos o seu livro, lá no início, no capítulo 1, nós vemos Josué um pouco que apreensivo em função da grande responsabilidade que agora ele estaria assumindo à frente do povo de Israel. Não é fácil, meus irmãos, para um homem ou para uma mulher deixar de ser um servo
para agora assumir o comando de uma nação tão grande como a nação de Israel, de um povo guerreiro, o povo de Deus. Daí porque a insistência de Deus com Josué, sempre trazendo palavra de ânimo, te anima, te esforça, medita nesta palavra, guarda ela no teu coração. Eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo, Josué. São palavras de coragem. E Josué, meus irmãos, cumpre muitíssimo bem a sua trajetória. E quando chega no final da sua vida, no final da sua trajetória, ele faz uma convocação agora para a nação de Israel. Nós iremos falar sobre isso logo mais. Mas, queridos e amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é a família e Deus, ou Deus e a família. Quando nós olhamos para essa temática, para o prosseguimento normal e desenvolvimento da mensagem, faz-se necessário conceituarmos o que é família. E por que isso se faz necessário, pastor? Porque, meus irmãos, o termo família, ele tem sido deturpado nos últimos dias. A família que nós conhecemos como sendo a família tradicional, a família no padrão de Deus, ela acaba desaparecendo no cenário atual. Mas segundo os conceitos mais elementares em relação à família, nós podemos atribuir, meus irmãos, o seguinte conceito: família é o núcleo social formado a partir da união, ou entre a união, ou tendo como ponto de partida a união entre um homem e uma mulher por intermédio do casamento. Nós até flexibilizamos aqui também, colocamos uma união estável. Então, quando há essa junção, quando há, meus irmãos, esta união, podemos então afirmar que temos o conceito elementar de família. É uma união entre um homem e uma mulher. Porque se faz necessário, meus irmãos, a distinção. Porque até mesmo para a nossa Constituição, a Constituição brasileira, o casamento se dá justamente desta união entre um homem e uma mulher. Mas o homem, não contente com aquilo que Deus criara e na tentativa de seguir os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, movido até mesmo, meus irmãos, pela intenção do inimigo, acaba atualmente deturpando o conceito familiar. Podemos até mesmo dizer que o conceito de família, ele também torna-se banal diante daquilo que temos visto atualmente. Hoje, meus irmãos, a família, e sobretudo a família brasileira, passa por modificações extremas. E essas modificações acabam gerando anomalias que vão certamente culminar, meus irmãos, com a ruína da nossa sociedade. Mas, para o padrão bíblico, para aquilo que Deus quer, para a sociedade e para o homem, o casamento permanecerá e continuará sendo uma união entre um homem e uma mulher. Ainda que o homem tenta interferir nas questões de gêneros, nas questões de sexualidade, mas a igreja não pode se furtar
de pregar e continuar pregando que o casamento real é entre um homem e uma mulher, e o que passar disso, meus irmãos, não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é família. Mas hoje até mesmo uma palavra como esta soa diferente no meio da sociedade, porque abriram vários precedentes, abriram, meus irmãos, um leque de opções, e hoje o que vemos é uma sociedade, meus irmãos, que perece por conta das suas escolhas. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o propósito de Deus para a família, lá do princípio, foi estabelecido sempre a partir da união entre um homem e uma mulher. E olha que isso vem desde a criação. Deus cria, meus irmãos, todo o mundo. Deus cria, meus irmãos, todo o ambiente necessário e também proporciona a condição para a sobrevivência humana. Cria os animais e Ele cria então o homem conforme a sua imagem e também conforme a sua semelhança. E a Bíblia Sagrada nos diz que Adão estava muito ocupado para, assim, meus irmãos, o desempenho de suas atividades, colocando nome nos animais, participando das atividades ativas do jardim. Até, meus irmãos, que percebe-se uma tristeza no coração e no olhar de Adão. Diante desta tristeza, Deus pronuncia uma sentença que equivale para os dias de hoje. E que sentença é essa, pastor? Gênesis capítulo 2 e o versículo 18 em diante diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e Deus pegou uma de suas costelas e colocou, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a para Adão. É o primeiro estabelecimento de uma família, é o primeiro conceito de uma união. E nós podemos ver isso, meus irmãos, de forma tão singular. Deus se preocupou com Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E para os dias de hoje, irmão e irmãs, é necessário também que essa sentença permaneça. Não é bom que o homem ou que a mulher esteja só. Por isso Deus fez uma adjuntora para Adão, uma mulher que estivesse ao seu lado. E quando Adão, meus irmãos, viu a formosura de Eva, o versículo 23 expressa um dos mais belos poemas, ou por que não dizer, uma declaração de amor para a sua amada, sua companheira. Ele olha para ela com os seus olhos brilhando, o coração de Adão, meus irmãos, está palpitando, e ele diz assim: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A mulher faz parte do homem, louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, para que este relacionamento seja fortalecido, nós temos também uma sugestão, uma ideia oriunda do próprio Adão, que diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quantos podem glorificar a Deus por isso? A atitude é do homem. Mas, irmão,
Hoje o que falta de homem, ou melhor, o que temos de homem sem atitude, não é verdade? As moças confirmam comigo, é verdade, né? Hoje falta atitude dos homens, irmão. A falta de atitude dos homens é tão extrema que hoje as mulheres estão tomando atitude. Ao invés do homem pedir as mulheres em casamento, elas, Carlos Henrique, é que estão pedindo os homens em casamento. Porque falta coragem, né? É uma geração que está surgindo assim, meio esquisita. Os homens não têm mais aquela atividade, né? Irmão, e se o homem não tem coragem de pedir a mão da mulher em casamento, ele vai ter coragem de encarar o pai da moça, irmão. Se ele não tem coragem nem de chamar ela para namorar, ele não encara o pai dela, não. Então, hoje é o que nós estamos vivendo. E Adão diz isso assim, diz da seguinte maneira: é necessário que o homem deixe o seu pai e a sua mãe e apegue-se à sua mulher, e eles serão ambos uma só carne. O conceito familiar está tão deturpado, irmão, que hoje existe muito homem que não quer sair da casa dos pais. É necessário os pais estar instigando e dizendo: rapaz, procura um negócio, te ajeita aí. Não, mas aqui está tão bonzinho. A mamãe sempre vai botar o dedo. O homem precisa tomar atividade. E a mulher precisa também, obviamente, se dar o respeito para que encontre o homem que faça feliz, o homem que seja sincero e leal. Então, no princípio, Deus optou, sim, sempre pela formação da família. Foi assim com Adão e Eva, foi assim na preservação de Noé. Deus preservou Noé e a família dele do grande dilúvio. Olha só, sempre a intenção de Deus em cuidar da família, sempre a intenção, meus irmãos de Deus, em manter a família, em preservar a família, porque a família é projeto de Deus, a tua família é projeto de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A minha família é projeto de Deus, as nossas famílias é projeto do Altíssimo, e o inimigo não vai tocar no teu lar, o inimigo não vai tocar no teu casamento, se você mantiver Deus como prioridade da tua relação. Essa que é a grande realidade, meus irmãos. Veio o grande dilúvio, o gênero humano se corrompe, a maldade é grande, a violência é extrema, cheira mal diante das narinas de Deus, e Deus diz: eu vou destruir o mundo, eu vou destruir a criação. Mas olha só que interessante, existia um homem que Deus achou graça diante dele, e este homem era Noé. Aí Deus diz: Noé, junta a tua mulher, os teus filhos e as esposas dele, e coloca na arca. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que o crente deve fazer, meus irmãos: juntar toda a sua família e trazer para a arca. Louvado seja o nome do Senhor. O dilúvio está, meus irmãos, nos dias atuais, fazendo com que muitas pessoas se afoguem nas águas do pecado e nas águas da corrupção, mas a tua família, a minha família, está na arca de Deus. Aleluia! Nós estamos seguros e protegidos, e a água do pecado não vai entrar em nossa família, e nós atravessaremos o dilúvio, porque Deus é conosco. Deus sempre amou a família. Deus, meus irmãos, é o projeto dele. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Noé e a sua esposa. Depois a gente fala sobre Noé e a família dele, a convivência dentro de uma arca com um animal. Eita, meus irmãos, e aquelas mulheres com a sogra, porque tem pessoas que não gostam da sogra. Ame a sua sogra, meu irmão, e minha irmã, ame a sua sogra. Não é verdade? Tem que amar e gostar. Eu não sei que confusão é essa que o povo... E tem deles que fazem até piada com sogra, irmão. Irmão, respeite a sogra. Olha, a sogra é a mamãe do teu esposo, da tua esposa. Até isso é família também. E a sogra deve respeitar a esposa do filho também. Porque às vezes tem sogra que só a misericórdia de Deus. Não é não, Joimar?
bicho. Eu gosto tanto de sogra que eu tenho duas, mas só uma mulher. Tenho duas sogras, mas só uma mulher. Minha esposa, ela tem a mãe adotiva e a mãe biológica. Eu me dou bem com todas as duas. Todas as duas sabem preparar uma galinha caipira deliciosa. Eita, rapaz. Inclusive, uma está para vir me visitar, já já. Não é não, Ana Paula? É isso, ame a sua sogra. Olha, no princípio Deus formou Adão e Eva, preservou a família de Noé, e na chamada de Abraão, irmão, Deus chama Abraão, juntamente com a sua esposa Sarai, e a promessa de Deus é maravilhosa, e essa promessa nos alcançou até o dia de hoje. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos são benditos aqui? Levante a mão. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa que foi feita a Abraão, ela se cumpre na tua vida, ela se cumpre na tua família, ela se cumpre no seio da igreja. Eu citei aqui só 3 exemplos, irmão, do interesse de Deus em manter a família. Mas nós poderíamos falar de Isaac com seu casamento especial. Poderíamos falar de Jacó na perseverança. Poderíamos, meus irmãos, mencionar outros casais na Bíblia, outras famílias na Bíblia, que certamente serviriam de exemplo para todos nós. Mas nós vamos deixar para outro momento. Por quê? Porque diante desse contexto desenhado pelo próprio Deus para a família, para mantimento da família, para sustento da família, existe um que não está contente com a tua família. E quem é? É o inimigo de nossas almas, meus irmãos. Ele tem atacado de forma constante as famílias, e principalmente as famílias cristãs nos dias de hoje. Pastor, e como é que o diabo ataca as famílias nos dias de hoje? Primeiro, irmão, o inimigo, ele tenta desestabilizar os casamentos. E como ele faz isso, pastor? Através de conflitos. Através de conflitos. E esses conflitos também, meus irmãos, podem resultar em crises de ciúme. E esse ciúme aqui pode ser um ciúme tanto do homem para com a mulher, ou vice-versa, da mulher para com o homem, ou até mesmo ciúme dos filhos. E a gente vê, meus irmãos, essa questão, principalmente quem tem mais de um filho, pela dificuldade, às vezes, que gera pela preleção de alguns. Foi assim com Isaac e Rebeca. Isaac gostava mais de Esaú, e a Rebeca gostava mais do Jacó. Vocês sabem a história. Então o inimigo, ele tenta desestabilizar de todas as formas as famílias, colocando ciúme, e a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, para não confundir a questão do ciúme, para não ser um ciúme doentio, porque tem gente que é tão ciumento que já passa a ser uma doença. Tu estava olhando para onde? Fica monitorando até o olhar da pessoa. Isso acontece, irmão, é o inimigo, às vezes, lançando na mente, né? E hoje, irmão, com a questão do celular, a dificuldade aumenta ainda mais, principalmente no ciúme. E os casais têm que tomar muito cuidado para que os relacionamentos não sejam desestabilizados e a família não venha a ser destruída. Hoje, irmão, qualquer coisinha pode ser motivo para uma discussão dentro de casa. É verdade? E aí entra a questão da política, e aí entra a questão até mesmo religiosa, e aí também entra as questões comportamentais.
que o homem não percebe quando está namorando, a mulher não percebe quando está namorando, porque quando está namorando, viu, moças, é tudo a mil maravilha. O rapaz passa o gel no cabelo, ele bota aquele perfume bonito, ele anda bem elegante, ele tem vergonha até de falar quando está namorando. E a menina também, ela se produz tudo, e aquela coisa, né? Mas depois que casa, se não tiver o temor de Deus, aí é a hora do gatinho mostrar as unhas. E ele mostra mesmo as unhas. Então tome cuidado para que o teu príncipe encantado não se transforme num leão. É verdade. Tome muito cuidado com isso. E às vezes as crises no casamento advêm de um namoro mal feito. Você sabia disso? O casamento já começa destruído lá no namoro. Às vezes o namorado é ciumento. Irmão, conheci casos que o namorado impedia a namorada de vir até para a igreja. Se ele não viesse, não vai não, eu não vou. No namoro, irmão. Se já está assim no namoro, imagine quando casar. O inimigo trabalha para desestabilizar os casamentos. Ciúmes, conflitos, crise. E às vezes, irmão, quando o casamento não vai bem, até um arroz que se transforma em papa é motivo para uma confusão. Não é verdade? Até uma toalha em cima da cama é motivo para uma confusão. É desse jeito. E às vezes, quando namorava, era todos dois bonitinhos. Aí depois que casa, começa a aparecer os defeitos. Um vendo os defeitos do outro. É o inimigo. E está modificando a tua visão e modificando o teu olhar. Tomemos muito cuidado com isso. O inimigo, irmão, ele trabalha para danificar os relacionamentos dos pais e filhos. Nunca houve uma crise tão grande de relacionamento entre pais e filhos. Partindo principalmente pela ausência de respeito. Hoje, irmão, é difícil até os filhos respeitarem o pai. E a falta de respeito está começando ainda quando são pequenos. Pode observar. A nossa geração, a geração de alguns irmãos aqui, bastava somente um olhar, que já resolvia a questão. Você já sabia que não estava agradando e que se prosseguisse, poderia já ser disciplinado. Mas hoje, irmão, até mesmo com a correção e com a disciplina, tem pessoas que se faz correção. Filhos que não respeitam mais os seus pais. Irmãos, e filhos que estão aqui, o filho que não respeita o pai, que não honra o seu pai, ele está dia após dia reduzindo os seus anos de vida aqui na terra. Não vai ter casamento próspero, não vai ter vida abençoada. Não adianta pedir para Deus, Deus me abençoa, se você não obedece o teu pai. Não vai abençoar, não. Não vai. E pais, conselho de Paulo, não irriteis os vossos filhos. O relacionamento familiar entre pais e filhos, irmão, deve ser um relacionamento saudável. Mas hoje até a comunicação do lar está sendo substituída. Poucos são os pais que conversam com seus filhos. Poucos são os filhos que conversam com seus pais. Irmãos, hoje nós estamos perdendo muito tempo com rede social. É um exemplo. E falo isso com conhecimento de causa. Hoje, infelizmente, com o avanço tecnológico, há até mesmo um distanciamento. Filhos que se isolam no quarto, que não falam mais com o pai. É verdade? E às vezes até a comunicação é por mensagem. Todo mundo dentro de casa conversando por mensagem. O almoço, a janta, que não é mais todo mundo na mesa. Ninguém almoça e janta mais hoje na mesa. Algumas famílias. Está aí o problema e a dificuldade de muita família. Não existe mais aquele momento de comunhão. E o inimigo vai trabalhando em cima disso, irmão, para danificar os relacionamentos dos pais. Quantos filhos não estão feridos por atitude dos pais e das mães? E quantos pais não se sentem até mesmo frustrados porque os filhos não lhes dão atenção? Isso acontece nos dias de hoje. O inimigo ataca, irmão, para deturpar o conceito familiar.
tornando tolerável hoje a união de pessoas sem os critérios básicos para a família, o estabelecimento de relações múltiplas, o poliamor, tanta coisa hoje, a poligamia que já se permite, mas o casamento, irmão, e a união familiar é de um homem com a mulher, e o casamento ele é monogâmico. Monogâmico. Não existe espaço, irmão, para uma terceira pessoa no casamento. Quando isso acontece, a destruição é grande. O inimigo ataca no relacionamento familiar, meus irmãos, por intermédio do estabelecimento do adultério, as uniões, as relações extraconjugais. Tudo isso, irmão, vai afetando e vai fazendo com que a família se modifique. Você quer ver um exemplo? Antigamente, os namoros, eles eram estabelecidos na porta de casa. Na porta de casa. Aí foi modificando. Não fica aí não, porque é muito perigoso. Isso quando o namoro era sério, irmão. Porque tem muita gente que preferia namorar em outros ambientes, né? Então, venham para a sala. Aí já foi dando uma abertura. Hoje, irmão, o negócio está tão sério que existem famílias que permitem o namoro dentro do quarto. Olha só. Os namorados dentro do quarto. As filhas com os namorados dentro do quarto. Os filhos com as namoradas dentro do quarto. Pergunto à igreja, isso está correto? Sim ou não? Obviamente que não. Mas é uma mudança na sociedade. E o inimigo, irmão, vai trabalhar para fazer com que a família seja desfacelada. Outro ataque do inimigo consiste no afastamento da família de Deus. Nós estamos perdendo espaço, irmão, hoje, para muitas atividades, fazendo com que as famílias se tornem em extremo ocupadas e deixem até mesmo de se congregar. As pessoas hoje têm tempo para tudo. Não quero dizer com isso que a tua vida seja somente igreja. Tem que ter um momento do lazer, né? Tem que ter um momento para a tua família. Mas às vezes, irmão, abusa-se desses momentos e a pessoa deixa de se congregar. E depois quer uma família ajustada. Deixa de vir à casa de Deus, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de meditar, deixa, meus irmãos, de fazer aquilo que Deus deseja e acaba entrando por um caminho que às vezes se torna um caminho sem volta, o caminho da separação, o caminho da ruína, o caminho da derrota. É o que acontece hoje com muitas famílias. E o inimigo, sabendo disso, irmão, ele vai investir para afastar a família mesmo, da palavra de Deus, da presença de Deus. E aí nós vamos ver uma série de fatores que acontecem, meus irmãos, contra a família. Mas é necessário que haja um renovo de um pacto, aleluia. É necessário renovar a aliança, é necessário renovar o concerto, e é por isso que Josué está convocando o povo agora para renovar a aliança. O povo da época de Josué estava, meus irmãos, desviando-se dos caminhos do Senhor e adorando a outros deuses. Quantas famílias hoje não estão adorando a outros deuses? Quantas famílias que estiveram conosco, cantaram conosco, sentaram conosco, oraram conosco. Hoje, irmão, até tem pessoas que se zangam se a gente fala, meus irmãos, em fazer uma visita. Tem pessoas que zangam com a igreja. Para vocês verem, estão totalmente afastadas. E quando vemos isso, agora vemos a figura de Josué, convocando o povo,
Como renovar este pacto? Como devo fazer para renovar este pacto? Primeiro, apresentar-se diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 24 e o versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Para renovar o pacto, para renovar a aliança, para renovar o concerto, é necessário se apresentar diante de Deus, meus irmãos. Família forte, a igreja forte. É assim que nós compreendemos. Diante desta apresentação, meus irmãos, foi necessário ainda o povo de Deus fazer uma retrospectiva. Uma retrospectiva. E Josué faz muito bem essa retrospectiva. Está lá a partir do versículo 2. Josué começa, meus irmãos, desde Abraão. E ele vai falando ao povo e dizendo: olha, vocês estão lembrados do que Deus já fez por vós. Vocês se esqueceram que Deus antigamente fez com que Abraão saísse da terra dos seus pais, que serviram a outro Deus. Vocês sabem que Deus fez com Abraão, fazendo ele andar pela terra de Canaã. Vocês têm conhecimento que Deus fez com Jacó e Esaú, fazendo com que Esaú habitasse na montanha de Seir, e Israel fosse para o Egito, Jacó fosse para o Egito. Vocês já se esqueceram que Deus enviou Moisés e Arão e feriu o Egito e fez com que o povo saísse de lá. Vocês já se esqueceram que quando o povo clamou ao Senhor, Deus colocou escuridão entre eles e os egípcios, e eles atravessaram o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês se esqueceram que Balaque, meus irmãos, queria amaldiçoar vocês por intermédio de Balaão, mas eu não quis ouvir Balaão. Eu abençoei vocês e livrei vocês da mão dele. Vocês já se esqueceram que passando pelo rio Jordão, vocês entraram em Jericó. Vocês se esqueceram que eu dei terra para vocês trabalhar, cidade que vocês não edificaram, mas habitaram nela. Vocês comeram vinha e também olivas que vocês não plantaram. Tudo isso foi cuidado de Deus. Sabe o que é que falta para muita família hoje, irmão? É fazer uma retrospectiva do que Deus já fez. Tem muita gente se esquecendo do que Deus já fez. E ele só olha para o momento presente. Às vezes quando as coisas não estão boas, às vezes quando as coisas não estão indo muito bem, às vezes quando a crise está instalada na sua família, e ele começa a se maldizer, ele começa a murmurar, mas esqueceu do que Deus já fez por ele. Mas nessa noite especial, quero louvar a Deus, porque estou pregando para uma igreja que lembra do que Deus já fez por ela. Quem era a tua família? Quem era você? O que você é hoje? Tudo isso faz parte de uma retrospectiva. A retrospectiva, meus irmãos, ela mostra quem nós éramos, quem nós somos e também quem nós seremos. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Deus já livrou você de tanta mazela, Deus já livrou você de tanta coisa ruim, e o que falta é você reconhecer que Deus é o Senhor na tua vida e na tua família. Mas muitas famílias se esquecem, irmão. E às vezes vem a crise, às vezes vem o problema, às vezes vem a enfermidade, às vezes vem a luta no casamento, às vezes vem até mesmo o divórcio, a separação.
e aquela coisa. Aí você corre para os pés do Senhor: Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, restaura a minha família, Senhor, liberta o meu filho, liberta a minha filha. Aí Deus atende do céu o teu clamor, faz o que você deseja, e vocês, muitas vezes, meus irmãos, alguns por aí, não querem nem mais se congregar, depois de tudo que Deus já fez. É o que mais acontece, irmão. É por isso que às vezes, quando eu vou aconselhar alguém que está muito aflito, já aconteceu várias vezes: pastor, eu estou aflito, o problema é grande, será que eu vou conseguir vencer? Você vai vencer. Já tive a oportunidade de dizer para algumas pessoas: agora, vamos fazer o seguinte, quando você estiver bem, quando as coisas começarem a melhorar, quando os problemas começarem a ser solucionados, não te esqueça de Deus, não. Permaneça firme, permaneça com Deus. Não, pastor, vai ser diferente e tal. Aí os primeiros dias, tudo bem. Aí Deus resolve o problema. Quando Deus resolve o problema, irmão, aí se afasta. É o que mais acontece, é a ingratidão, é a falta de reconhecimento. E agora Josué estava chamando o povo e dizendo tudo que Deus fez por eles, e também mostrando a gratidão. Eles deveriam ser gratos a Deus através do reconhecimento, porque Deus já tinha livrado ele de tantas coisas. Quantos esposos e esposas que estão aqui, que às vezes o casamento não andou por um triz, andou se separando, aí Deus teve misericórdia, hoje estão na casa de Deus, unidos, felizes, servindo ao Senhor. Não te esqueça do que Deus já fez por você, aleluia. Seja sempre grato a Deus, porque o mesmo Deus que agiu no passado, Ele age no presente e também vai agir no futuro. Quem acredita nessa palavra pode dizer amém? Amém. Mas como renovar a aliança? Como renovar o pacto? Vou já encerrar. O relógio hoje está adiantado. Não sei por que isso. Essa agonia toda. Como renovar a aliança? Está, meus irmãos, o conselho de Josué. Capítulo 24 e o versículo 14. O primeiro passo para quem quer renovar a aliança, irmão, é temer ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, e vai certamente conduzir a tua família para mais próximo do Senhor. O segundo passo, meus irmãos, é servir ao Senhor com sinceridade. A palavra sincero, irmão, ela tem na sua conotação sincera, sem máscara. Então Deus quer que você, eu e a nossa família sirvamos eles com sinceridade e com verdade. O que tem, meus irmãos, de falsos, de pessoas aparentes, que às vezes parecem e não são. O que tem de gente vivendo de aparência hoje, irmão? Às vezes aparente estar tão bem, não é verdade? Casamento perfeito, sorridente, alegre, mas quando chega em casa é uma confusão terrível. Acontece muito isso. É por isso que Josué está dizendo assim, servir ao Senhor com sinceridade e com verdade, irmão. A verdade prevalece em todo lugar. Mas você sabia que tem uma coisa que vai de encontro à verdade e que é capaz de vencer a verdade? Vocês sabiam disso? Tem. Tem algo que vai contra a verdade e que vence a verdade. E você me pergunta, e o que é, pastor? A própria verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quantos podem glorificar a Deus por isso? O próprio Cristo é a verdade. No relacionamento cristão, no relacionamento familiar, família e Deus, a verdade deve prevalecer. Não há espaço para a mentira, não há espaço para o engano, não há espaço para a falsidade. Deus requer que as famílias que sirvam a Ele, o sirvam com sinceridade e com verdade. É isso. É necessário
para que a aliança seja renovada, que nós venhamos lançar fora tudo aquilo que nos afasta de Deus. É o que diz as Sagradas Escrituras, Eva. Lançai fora os deuses que vossos pais serviram além do rio. Meus irmãos, a quantidade de deuses que tem se levantado contra as famílias nos dias de hoje, não é verdade? É tantos deuses estranhos, irmão, que tem feito as famílias se distanciarem do caminho do Senhor. Deus da idolatria, o Deus da avareza, tem feito com que as pessoas se desviem do caminho do Senhor. O Deus do ciúme doentio, o Deus das relações que não edificam, o Deus que afasta o homem da presença do verdadeiro Deus. E aí nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas pessoas enveredam por este caminho e não conseguem mais voltar. É muito interessante esse aspecto, porque Josué vai dizer no versículo de número 15, e é uma palavra para mim e para você nesta noite, ele vai dizer: escolhei a quem sirvai. Ou seja, Josué está colocando agora diante do povo o caminho a ser seguido. Ele está apontando para o norte que deve ser seguido, mas ele faz algo extraordinário. O que Josué faz? Ele deixa a opção de escolher, porque é o próprio Deus quem está usando Josué, e Deus não quer ninguém obrigado, Deus não quer ninguém forçado, Deus quer sim verdadeiros adoradores, que sirvam a Ele com alegria, que sirvam a Ele com amor. Deus quer que a tua família venha para a igreja feliz, alegre, dizendo: eu vou adorar o meu Deus, eu vou servir o meu Deus. Deus não quer que você venha para a casa dele emburrado, zangado e dizendo: mais um culto que eu vou ter que assistir. Deus não quer dessa forma. Deus não quer controladores de relógio que ficam torcendo para o culto acabar. Não. Deus quer, meus irmãos, que nós sirvamos a Ele com sinceridade e verdade. E Josué diz: escolhei. Irmãos, escolher é tão bom, não é verdade? É tão bom a gente poder escolher. E eu costumo dizer que Deus é tão bom que Ele permite a gente fazer escolha. Ele permite quando a condição ela é favorável, a gente escolher a roupa que vai vestir. Deus permite. Deus permite, meus irmãos, a gente comer aquilo que a gente quer comer. Não, eu quero comer pizza hoje. Não, eu quero comer uma picanha assada. Não, eu quero comer um frango assado. Eu quero comer uma galinha caipira. Eu quero comer... Estou só despertando, aguçando o paladar dos irmãos aí, né? Eu quero comer uma lasanha. Eu quero comer um mousse de maracujá. Eu quero beber uma Coca-Cola bem gelada. Se a condição permite... Eita, foi uma tentação aí para muita gente, né? Você pode. Um peixe no leite, assado. É bom, Deus permite. Irmão, Deus é tão bom que Ele permite você escolher até a pessoa com quem você vai casar. Não é obrigado, não. É a gente que escolhe com os nossos olhos. Não é verdade? Rapaz, fulano de tal é bonito. Fulano de tal é bonita. Dá certo ali para mim casar. Aí você entra. É a escolha que Deus permite. E para seguir a Ele não é diferente. Josué colocou diante do povo: escolhei a quem sirvais. Ou seja, não há espaço, irmão, para quem quer servir a Deus. Não há espaço no muro da indecisão. Deus não quer que você fique indeciso. Senhor, será que eu estou no caminho certo? Senhor, será que é esse mesmo que tu queres para mim, para minha família? Será que é isso mesmo? Deus não quer indecisão no teu coração. Deus quer firmeza de propósito. Quantos escolheram servir ao Senhor aqui? Levante a sua mão, adore e exalte o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, nós já estamos finalizando. Vem a célebre frase proferida por Josué. A postura de um líder. Porque um líder não deve obrigar ninguém a segui-lo. Isso nem é liderança, isso é tirania. O líder, meus irmãos, ele conduz pelo exemplo. O líder, ele conduz pela influência. Josué diz: olha, se vocês querem servir aos outros deuses, sirvam. Isso aqui é duro para um líder dizer isso. Mas foi necessário.
porém eu e a minha casa. Aí ele chamou a responsabilidade para ele. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, pais que aqui estão, mães que aqui estão, nós temos a responsabilidade diante da sociedade, diante de Deus, de conduzir a nossa família para o culto verdadeiro ao Senhor. Aleluia. E você poderá dizer em alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É esse o desejo de Deus, irmão. Que toda família esteja congregada, que toda família esteja na casa de Deus. Deus deseja isso, irmão. O desejo dele é salvar toda a sua família. Quando o carcereiro ia se matando, perguntou para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Eles olham para o carcereiro e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Crê no Senhor Jesus, meu irmão, e Deus vai trazer, minha irmã, e Deus vai trazer o teu esposo para a casa dele. Crê no Senhor Jesus, meu irmão, e Deus vai trazer a tua esposa para a casa dele. Crê no Senhor Jesus, e Deus vai trazer o teu filho que está distanciado para a casa dele. Creia no Senhor Jesus, Deus vai restaurar o casamento. Creia no Senhor Jesus, Deus vai restaurar o teu lar. Creia no Senhor Jesus, Deus vai fortalecer, aleluia, o teu relacionamento. Mas creia no Senhor Jesus. O desejo de Deus, finalizo aqui dizendo, é que haja paz na família. O desejo de Deus é que a esposa fique ansiosa para que o esposo chegue do trabalho. O desejo de Deus é para que o esposo fique ansioso para voltar para casa. Mas quantos esposos, irmão, não pensam duas vezes antes de voltar para casa? Meu Deus, eu vou entrar no campo minado, eu vou entrar na guerra agora. E muitas vezes a esposa olha para o relógio e diz: lá vem, está chegando a hora dele chegar em casa, o que eu vou fazer? Eu já tenho temor, meus irmãos. Os filhos também já ficam apreensivos. A tua casa não é um lugar de campo minado, a tua casa não é um lugar de confusão, a tua casa é o lugar onde a bênção de Deus repousa, onde o Espírito Santo de Deus promove paz e promove harmonia. Deus quer que tenha saúde na tua família, Deus quer prosperidade para a tua família, mas existe um segredo. E qual é o segredo, pastor? Priorize juntamente com a tua família os caminhos do Senhor. Coloque Deus como prioridade e você verá que a mão do Senhor será contigo para te abençoar e para te guardar e para te fazer prosperar. Amém? O interessante é que depois dessa proposta de Josué jogou pesado, irmão. Mas às vezes há necessidade de fazer isso. Quem quiser servir os outros deuses, sirva. Agora eu os responsabilizo pela minha casa. Nós vamos servir ao Senhor. A mulher dele até pensou assim: mulher, é eu e a minha casa, vamos servir o Senhor. Os meninos também queriam pular fora, não. É eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Aleluia. Aí o povo viu a atitude de Josué e disse: não, Josué, nós queremos te servir também, vamos servir a Deus também. E eles continuaram, irmão. Eles só serviram a Deus enquanto Josué estava vivo. Josué já conhecia o povo, irmão. Foi por isso que ele disse: temei ao Senhor, servi a Ele com sinceridade e com verdade. Você pode observar, passa algumas páginas na Bíblia, Juízes capítulo 2 e versículo 11, já está o povo de Deus servindo a outros deuses. Tem gente que é desse jeito. No momento da pressão ele diz: não, eu estou aqui, eu sou crente, eu não me desvio nunca mais. Aí no momento que as coisas facilitam, ele já quer saber, eu vou aproveitar por aqui assim. É onde está a ruína de muita gente, de muita família. Meu irmão, mas o desejo de Deus é que a tua família tenha paz. O desejo de Deus é que a tua família vá bem, em nome de Jesus. Fiquem de pé, vamos dirigir a Deus uma oração por todas as famílias deste momento, e certamente Deus vai continuar abençoando os nossos lares e a nossa igreja. Você quer ver uma igreja forte? Então faça a tua família forte nos pés do Senhor. Faça o seu devocional diário. Faça o seu devocional diário com toda a tua família. Você vai ver que até o relacionamento entre você, esposa e os filhos vão melhorar. Você fica mais crente. Até o sono é mais leve, irmão.
Depois você faz um devocional desse aqui. Aí você dorme feito um anjinho. Não é verdade? Tem gente que quer ir dormir depois de filme de tiro, de luta. E tem uns que gostam de filme de terror. Aí arrebenta com tudo. Não é não, Carlos? Eita, negócio sério. Depois a gente continua. Meus irmãos, próxima quarta-feira eu aguardo vocês aqui. Estejam todos. Próxima quarta-feira nós vamos proferir uma palestra. Uma palestra é comunicação, não é isso, Jefferson? Comunicação é pais e filho. Na outra que é a comunicação. Ah, muito bem. Olha aí, pais e filho. Vai ser bom o tema. Nós vamos falar do relacionamento dos pais e dos filhos. Eu já dei uma pinceladinha aqui hoje. E na próxima quarta-feira, não perca. Vai ser muito especial em nome do Senhor Jesus. Vamos neste momento orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Diante da tua presença nós estamos reunidos, Senhor. Eu quero apresentar, ó Deus eterno, as famílias que aqui se congregam. Eu quero apresentar, Senhor, as famílias dos teus servos e rogar a ti toda sorte de bênção sobre a vida deles, que apesar dos ataques do maligno, Senhor, contra nossas famílias, que esses ataques não venham prosperar, mas que o Senhor venha continuar guardando os nossos lares, que o Senhor venha continuar guardando os nossos casamentos, que o Senhor venha continuar guardando, Senhor, os sonhos e projetos dos teus filhos e das tuas filhas. Ó Pai querido, neste momento eu te peço a paz, eu te peço a harmonia, eu te peço, Senhor, a saúde para os lares. Ó Senhor da glória, que casamentos sejam restaurados. Quem sabe, Senhor, casamentos que estavam à beira do divórcio, mas o divórcio não vai prosperar, vai permanecer a união, vai permanecer o casamento, vai permanecer, Senhor, a alegria e a paz no lar, porque as famílias buscarão a tua face, a família buscarão a tua casa, para ouvir, Senhor, a palavra que vem de ti, para que os caminhos sejam fortalecidos, que venham cair por terra, Senhor, o levante do inimigo contra as famílias, os ataques ferozes que venham cair por terra e que não venham prosperar, e que a tua mão poderosa venha guardar as nossas famílias, Senhor, que a tua mão poderosa venha guardar a nossa igreja, e que assim, Deus eterno, venhamos continuar em tua presença, te servindo, te adorando, exaltando, glorificando o teu nome, temendo, Senhor, a tua palavra, te servindo com sinceridade, te servindo em verdade, e assim, Senhor, nós vamos proferir com segurança, em alto e bom som: eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que a tua bênção alcance a esposa, que a tua bênção alcance o esposo, que a tua bênção alcance os filhos, alcancem os netos. Ó Deus eterno, vai neste momento entrando com providência nos lares, e que a tua provisão também, Senhor, venha estar nos lares dos teus filhos, que nossas famílias venham continuar em tua presença, que o Senhor venha continuar sendo o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é Deus zeloso, é Deus que ama, é Deus que protege, é Deus que levanta, é Deus que restaura, é Deus que abençoa. Deus eterno, que as bênçãos, as tuas maravilhas esteja sobre nossas famílias, hoje e sempre, é o que nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Aleluia. Vamos ouvir as nossas irmãs adorando a Deus, enquanto serviremos ao Senhor com as nossas contribuições. Após este louvor, já vamos dar os avisos e encerrar o culto em nome de Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de vê-lo, seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigo, oh, como eu seria tão feliz assim.
seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração do pintor. Não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio em um Cristo de rosto alegre, eu creio em um Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele Nosso Pai, Senhor da glória, que estamos na Tua presença, somos muito gratos a Ti por tudo, ó Pai, pela Tua palavra, meu Deus, que ouvimos, Senhor, nesta noite. Pai querido, Pai amado, agora eu te apresento a Tua filha, a irmã Alice, Pai, que está neste dia completando mais um ano de vida. Pai, tome nas Tuas mãos, que Tu continua abençoando cada dia, Senhor. Pai querido, olhe para a Tua eleita, a Tua igreja, Pai, conduza ela para os lares de cada um, levando na Tua paz, na Tua comunhão, abençoando cada programação da Tua igreja, Pai. Continua, Senhor, conosco, é o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos dizem. Está encerrado o culto, tenham todos uma excelente noite. Próxima quarta-feira, meus irmãos, é a comunicação na família.